Ok, vamos lá, vamos voltar aqui, falávamos do crime de calúnia, volte comigo aqui para a tela, olha só. Meus amigos, aqui no crime de calúnia, vejam bem, nós estávamos destrinchando aqui o tipo penal, analisando todos os elementos aqui do tipo penal, e faltou tratarmos da questão da ação penal. E aí eu já antecipei algumas coisas, né? Nós já dissemos aqui, por exemplo, que em se tratando de crime contra a honra previsto no Código Penal, em regra, a gente vai ter crime de ação penal de iniciativa privada. Já falamos que se for lá no Código Eleitoral é crime de ação penal pública incondicionada e dissemos que a gente aplica o Código Eleitoral quando o crime se der no bojo da propaganda eleitoral ou objetivando fins de propaganda eleitoral. Já dissemos também que se for como vítima, se tiver como vítima o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, aí a gente não aplica o Código Penal, é a Lei de Segurança Nacional, e nesse caso também é crime de ação penal pública incondicionada, é importante que a gente tenha isso em mente. E é importante mencionar ainda, a gente ainda tem crimes contra a honra no Código Penal Militar, mas Código Penal Militar já é outra disciplina, já é direito penal militar, já é uma outra discussão, tá? Bom, mas falando de Código Penal, então, eu já antecipei que nós temos algumas exceções, né? Bom, na calúnia particularmente, porque algumas exceções são próprias da injúria, né? Que são a injúria qualificada e a injúria real. Então, vou falar aqui da calúnia. E o que eu falar da calúnia vale também para a difamação, tá? Na calúnia e na difamação do Código Penal, em regra, nós temos crimes de ação penal de iniciativa privada. Ação penal de iniciativa privada, então, significa dizer, como nós sabemos, que é o próprio ofendido quem irá processar criminalmente o ofensor. E ele processa criminalmente por intermédio da queixa-crime, que é a petição inicial da ação penal de iniciativa privada e que é peça privativa de advogado. Ou seja, se a vítima do crime de calúnia ou difamação for advogado, ele vai poder advogar em causa própria, caso contrário, vai precisar constituir um advogado, tá? Então, na calúnia e na difamação, como regra é assim, crime de ação penal de iniciativa privada, cabe então ali queixa-crime por intermédio de advogado, já que é peça privativa de advogado. Tudo bem. Só que, na calúnia e na difamação, nós temos, meus amigos, duas importantes exceções. A primeira exceção ocorre quando esses crimes são praticados. Aliás, é importante que se diga que estas exceções também valem para a injúria. É que na injúria, na verdade, a gente tem outras exceções, mas essas duas exceções, elas valem para os três crimes, para a calúnia, para a difamação e para a injúria, tá? É que a injúria, ela tem, além dessas duas, ela tem outras exceções, como eu dizia. Então, quais são as exceções que valem para os três crimes? Primeira exceção, meus amigos, quando a gente tem crime contra o presidente da República, crime contra a honra do presidente da República, ou chefe de governo estrangeiro, crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Caso a gente não aplique a Lei de Segurança Nacional, por se entender que não atinge o macro, né, a segurança nacional, a gente vai ter aqui crime de ação penal pública crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, crime contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, de acordo com o Código Penal, crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá? Crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Bom, aliás, eu falei que na Lei de Segurança Nacional era de ação penal pública incondicionada, mas nesse caso do crime contra a honra, assim, me retratando, é também ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Na verdade, a ação penal pública incondicionada são os outros crimes contra o presidente da República e o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Mas aqui crime contra a honra é realmente crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a outra
seção que a gente tem aqui para calúnia, para difamação e para injúria, meus amigos, é o crime contra a honra do servidor público em razão de sua função. Então, primeira exceção, eu repito, é o crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, que aí não será crime de ação penal de iniciativa privada, será crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E a outra exceção é o crime contra a honra do servidor público em razão de sua função. E aí é importante lembrar o seguinte: primeiro, de acordo com o Código Penal, o crime contra a honra do servidor público em razão de sua função é um crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Veja que não basta ser crime contra a honra do servidor público, tem que ter relação com a função pública dele, claro, né? Senão o servidor público seria um particular, né? Deveria ser tratado como particular. Mas se tem relação com a função pública dele, aí o crime contra a honra do servidor público passa a ser, em regra, crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, de acordo com o Código Penal. Aí veio o Supremo Tribunal Federal com a súmula 714, né, ou seja, verbete de número 714 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, então, com esta súmula 714, passou a entender que, neste caso de crime contra a honra do servidor público em razão de sua função, nós poderíamos ter ou crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, ou crime de ação penal de iniciativa privada. Ou seja, de acordo com o Supremo, se é um crime contra a honra do servidor público em razão de sua função, esse servidor público ele pode escolher. Ele pode, por intermédio de advogado, ingressar com a queixa-crime, portanto, ação penal de iniciativa privada, ou ele pode formular a representação para que o Ministério Público ofereça a denúncia, portanto, ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Tá? Então, eu repito, para sua prova, crime contra a honra do servidor público em razão de sua função, ou pode ser ação penal de iniciativa privada, ou pode ser ação penal pública condicionada à representação do ofendido, pode ser qualquer dos dois. Agora, cuidado. A súmula 714 diz que, nesse caso, a legitimidade é concorrente. E, na verdade, não é concorrente. O Supremo utilizou uma expressão equivocada. Toda a doutrina aponta para isto e o próprio Supremo, em precedentes posteriores, deixou isso muito claro. O Supremo esclareceu que, em verdade, a legitimidade não é concorrente, a legitimidade é alternativa. Ou seja, não pode haver a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada ao mesmo tempo. A legitimidade aqui é alternativa. Cabe ao ofendido escolher: ou ele faz a representação para que o Ministério Público processe criminalmente, ou ele, por intermédio de advogado, vai e oferece a queixa-crime. Então, ou um ou outro, a legitimidade, portanto, é alternativa e não concorrente, como diz a súmula 714 do Supremo. Tá? Precisamos atentar para isso. Agora, claro, lembrando que a súmula fala em legitimidade concorrente. Então, muitas vezes a prova objetiva vem, e quantas vezes eu já não vi essa súmula ser cobrada em prova objetiva? Inúmeras vezes. Então, a gente precisa entender que, claro, muitas vezes a prova objetiva, ela repete ou a literalidade legislativa ou a literalidade de verbetes sumulares. Então, para a prova objetiva, se cai lá, a legitimidade é concorrente, coloca que está correto, porque é a literalidade do verbete sumular. Tá? Agora você saiba, sobretudo em uma prova subjetiva, saiba que aqui a legitimidade é alternativa, é o ofendido, o servidor público ofendido que opta ou pela ação penal de iniciativa privada ou pela ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Volta comigo para a tela, meus amigos. E lembrando que isso que eu acabei de mencionar, tanto a primeira exceção, que é o crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, que será de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, quanto nesse caso do crime contra a honra do servidor público, em razão de sua função, que a gente vai aplicar a súmula 714 do Supremo, esses dois casos, lembre que vale para os três crimes. Vale para a calúnia, vale para a difamação e vale para a injúria, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente tem? Olha bem. Então,
tendo feito essa análise criteriosa de todos os elementos aqui do tipo penal, a gente avança então para encerrar aqui a calúnia. Veja então, o parágrafo 1º, meus amigos, muito importante, diz assim: na mesma pena, a pena que a gente sabe que é a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, a gente já tinha analisado, então diz, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Então, veja que aqui, meus amigos, também seria um crime que a gente vai chamar de equiparado à calúnia, né? A gente utiliza essa expressão crime equiparado a, quando a gente tem expressões como essa, né? Expressões assim, nas mesmas penas incorre quem, justamente quando a gente tem um crime equiparado a outro crime. Aqui seria equiparado ao crime de calúnia, né? Um crime equiparado ao crime de calúnia, que na prática dá no mesmo, na prática é realmente a mesma pena. Aí veja que aqui é quem, primeiro, sabendo falsa imputação, sim, porque se não se sabe da falsidade da imputação, não haveria dolo, conforme a gente já havia mencionado. Aí o parágrafo 1º então diz, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Propalar ou divulgar, na prática, elas têm a mesma essência, a diferença apenas é a amplitude da divulgação, porque o propalar é uma divulgação mais restrita. Então, se eu conto em um grupo de amigos, eu estou propalando. Se eu divulgo em uma rede social para inúmeras pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, então aí eu estou divulgando, tá? Então, propalar e divulgar seria a mesma coisa, a diferença estaria apenas no âmbito de abrangência do propalar ou do divulgar, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Vejam. Aí o parágrafo 2º, então, ele diz, é punível a calúnia contra os mortos, a gente já comentou sobre isso. Aliás, é importante que se diga, né? Eu tinha mencionado aqui, não é porque o sujeito morreu que se pode falar dele e se pode inventar coisas. É importante a gente lembrar também que aqui na calúnia é um crime que atinge a reputação, ou seja, a honra objetiva da pessoa. Veja, e aí eu falei aqui, quando eu falei do sujeito passivo, né? Eu disse que qualquer pessoa poderia, em tese, ser vítima desse crime. Veja, meus amigos, isso abrange, por óbvio, as pessoas chamadas de desonradas. Desonradas, ou seja, aquela que já tem a reputação totalmente maculada. Ou seja, um sujeito que é sabidamente corrupto, que sabidamente praticou vários atos de corrupção, que já foi condenado penalmente, que tem provas robustas, todo mundo sabe dos seus malfeitos. Isso não me dá o direito de inventar mais um fato que ele não praticou. Eu cometo calúnia do mesmo jeito. Não dá para dizer, olha, né? Já totalmente desonrado, todo mundo sabe que é corrupto mesmo, um fato a mais, um fato a menos, então vou inventar só mais uma corrupçãozinha aqui para aumentar aqui a história. Não. É crime, obviamente, né? Não dá para dizer que a pessoa já é desonrada, então não tem honra objetiva, que já tem a reputação maculada e, portanto, eu não violei a reputação. Nada disso. É crime contra a honra, sim. Então, não existe isso de uma pessoa não titularizar o bem jurídico reputação. Mesmo quem já tem uma reputação bastante comprometida por outros fatos, mas titulariza o bem jurídico reputação, sim, tá? E aí a gente chega aqui em um tópico extremamente importante do parágrafo 3º, que é a chamada exceptio veritatis, ou exceção da verdade. Eu estou colocando a expressão em latim porque, evidentemente, ela é muito cobrada em prova também. Exceptio veritatis é exceção da verdade. O que é exceção da verdade? Só para a gente entender. Conforme nós vimos aqui, para que seja calúnia, é necessário que eu impute falsamente um fato definido como crime. Então, o fato que eu estou imputando é um fato falso. Sabidamente falso. Eu que estou imputando, eu sei que o fato é falso. Estou imputando esse fato que eu sei ser falso, tá? O que é exceção da verdade? Exceção é defesa. Exceção é defesa, tá? Exceção da verdade significa o seguinte: que eu digo, aquele funcionário cobra propina para expedir certidão. Eu imputei um fato definido como crime. Ele me processa criminalmente dizendo calúnia. Eu, que agora sou réu em um processo de calúnia, eu vou poder me defender dizendo, provando, na verdade, que aquilo que eu falei é verdade. Então, a exceção da verdade é o réu em um processo de calúnia
A gente vai ver que em um caso bem excepcional também cabe a exceção da verdade na difamação. Na injúria a gente já vai ver que não cabe, né? Mas a regra aqui, a exceção da verdade é na calúnia. Na difamação é um caso bem específico. Então, aqui na calúnia, meus amigos, particularmente onde a gente está no momento, a exceção da verdade significa que eu, réu em um processo criminal por calúnia, réu em um processo criminal por calúnia, vou me defender nesse processo, alegando e provando que aquilo que eu falei não é calúnia, porque aquilo que eu falei é verdade. Para que seja calúnia, é necessário que o que eu falei seja falso. Se eu provo que é verdade, eu não serei condenado pela calúnia. Então, a exceção da verdade é isso, é a possibilidade que o réu no processo de calúnia possui de alegar e provar que aquilo que ele disse é verdade. Observação importante. Se quem calunia tem foro por prerrogativa de função, vai ser julgado no seu foro por prerrogativa de função. Então, se quem caluniou foi um deputado a gente sabe que a priori tem imunidade parlamentar, mas imagine que ele caluniou em algo que não tinha relação com seu mandato. Então, ele pode ser processado por calúnia e, a priori, ele teria o foro por prerrogativa de função lá no Supremo, embora o Supremo, depois do julgamento da ação penal 937, em maio de 2018, o Supremo venha dizendo que deputados federais e senadores da República não fariam jus a esse foro por prerrogativa de função em fatos que não estejam relacionados ao mandato, né? Mas vamos imaginar, um juiz caluniou. O juiz caluniou uma pessoa. Esse juiz vai ser julgado, vai ser processado criminalmente, ele vai ser julgado lá no Tribunal de Justiça. Se for um juiz federal, um juiz do trabalho, ou juiz militar da União, será no Tribunal Regional Federal. Tá? Fosse um deputado, seria no Supremo, um deputado estadual no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Enfim. Mas a questão é, e se a vítima da calúnia é que tem foro por prerrogativa de função? Então imagine uma pessoa que não tem foro nenhum e ele calunia um deputado. O deputado vem e processa aquele sujeito. Ora, não tem foro por prerrogativa de função, então vai ser julgado ali na primeira instância, porque o réu não tem foro por prerrogativa de função. Agora, cuidado. Se o réu alegar exceção da verdade, a exceção da verdade, ela é julgada no foro por prerrogativa de função daquele que foi supostamente caluniado. Ou seja, vamos imaginar que eu não tenha foro por prerrogativa de função nenhum. E aí vamos imaginar que eu falo de um deputado, aquele deputado está recebendo propina. Aí ele me processa, né? E aí, imaginando que eu não tenha foro por prerrogativa de função nenhum, eu vou ser julgado por esse crime de calúnia na primeira instância. E até eu, que atualmente exerço a função na magistratura federal, poderia ali ser processado criminalmente ali, talvez, no TRF. Só que se eu alego exceção da verdade contra um deputado, perceba que quem pode julgar a exceção da verdade não é a primeira instância, não é o TJ, não é o TRF. Quem julga a exceção da verdade, meus amigos, é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal. Então, eu repito, se o réu da calúnia não tem foro por prerrogativa de função, julga na primeira instância. Se ele tiver foro por prerrogativa de função, julga no foro por prerrogativa de função dele. Mas se ele suscita a exceção da verdade, a exceção da verdade é julgada no foro por prerrogativa de função da vítima ou suposta vítima da calúnia. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Então vamos lá. Então agora que a gente lembrou o que é a exceção da verdade e a gente falou dessa questão extremamente importante que é a questão do foro por prerrogativa de função na exceção da verdade, então veja aí comigo agora o parágrafo 3º que diz assim: admite-se a prova da verdade salvo. Então assim, qual é a regra na calúnia? A regra na calúnia é que se admite a exceção da verdade. A prova da verdade aqui é a exceção da verdade, né? Ou seja, é a defesa com base na verdade. Então, admite-se a prova da verdade, admite-se, portanto, o instituto da exceção da verdade. Salvo, então, em regra, cabe a exceção da verdade. Mas tem algumas exceções. Admite-se a exceção da verdade. Salvo, então, em regra, admite-se a exceção da verdade, mas existem algumas exceções. Quais são estas exceções? Volte comigo aqui para a tela, olha só. Inciso de número 1 diz assim: se, constituindo o fato imputado
crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então, se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu digo que uma determinada pessoa cometeu injúria. Eu imputo a ela o fato de injúria. Olha, aquela pessoa ali, sabe o que foi que ela fez? Ela disse que fulano é corrupto, ladrão. Quer dizer, eu imputo a ela a prática de uma injúria. Aí ela me processa por calúnia, né? Porque eu estou imputando a ela um fato definido como crime. Só que eu estou imputando a ela um fato definido como crime que é de ação penal privada, que é a injúria. Eu só posso alegar exceção da verdade se eu provar que ele foi condenado pela injúria. Se ele não foi condenado pela injúria, eu não tenho como provar. Eu não tenho direito à exceção da verdade. Eu só tenho a exceção da verdade quando eu imputo um fato que é crime de ação penal privada. Eu só tenho direito à exceção da verdade se eu provar, meus amigos, que ele foi condenado de forma irrecorrível. É isso que diz o inciso de número 1. Ou seja, cabe a exceção da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Quer dizer, se eu imputei um fato que é de ação penal privada e ele não foi condenado por sentença irrecorrível, eu não tenho como provar a verdade. Ainda que eu... Não, mas aqui, ó, tá aqui, ele fez. Não, se ele não foi condenado por sentença irrecorrível em relação àquele fato que é de ação penal privada, eu não posso provar a verdade. Eu não posso me valer da exceção da verdade. Tá? Olhe comigo aqui o inciso de número 2. Inciso de número 2 diz assim: se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141. O número 1 do artigo 141 é o presidente da República, o chefe de governo estrangeiro. O que esse inciso está dizendo é que não cabe exceção da verdade quando o caluniado é o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro. Se o caluniado, eu repito, é o presidente da República ou o chefe de governo estrangeiro, não cabe exceção da verdade. Tá? Eu caluniei ali, eu imputei ali ao presidente um fato definido como crime. O MP me processa por calúnia, não caberia exceção da verdade, é o que está escrito aqui. Basta lembrar. Assim, é de duvidosa constitucionalidade essa vedação. Porque assim, essa vedação ela existia porque o nosso Código é de 1940. Era a época do regime ditatorial de Getúlio Vargas. Era a época do Estado Novo. Então é claro que ele não iria admitir uma exceção da verdade em relação a um fato imputado a ele mesmo. Então isso aqui é de duvidosa constitucionalidade, mas continua a ser cobrado em prova de concurso, tá? Bom, o inciso de número 3 diz assim: se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Ou seja, a gente tinha dito aqui que se eu imputei um fato definido como crime de ação penal privada, eu só poderia provar a verdade se ele tivesse sido condenado por aquele fato de forma irrecorrível. Por outro lado, sendo de ação penal pública, veja que a regra é que, sendo crime de ação penal pública, eu possa provar a verdade. E eu só não vou poder provar a verdade se ele já foi absolvido naquele crime de ação penal pública. Então, olha como é diferente. Aqui, quando é crime de ação penal pública, né, a regra é que eu possa provar a verdade. Eu só não vou poder me valer da exceção da verdade se ele já foi absolvido. Se ele não foi absolvido, se tem investigação em andamento, se tem processo em andamento, se tem, enfim, se ele foi condenado, enfim, né? Não importa, né? Eu vou poder provar a verdade. Eu só não poderei provar a verdade se o fato que eu estou imputando a ele é um fato de ação penal pública, só se ele já foi absolvido. Então, se eu digo, aquele exemplo que eu citava, né? Eu digo, olha, aquele funcionário público está cobrando propina para expedir certidão. Aí ele me processa por calúnia. Eu posso, nesse processo de calúnia, provar que é verdade.
Eu digo, não, eu vou provar que é verdade, que ele cobra propina mesmo, e vou arrolar aqui as testemunhas para quem ele cobrou, que pagaram propina a ele, vou juntar comprovante de depósito na conta dele, da propina. Quer dizer, eu posso provar que é verdade aquilo que eu estou falando, e se o que eu estou falando é verdade, não seria calúnia. Quando é que eu não poderia provar? Eu não poderia provar se ele já foi absolvido. Se ele já foi absolvido, eu não posso mais discutir isso. Ainda que eu tenha provas, mas se ele já foi processado e foi absolvido, eu não posso mais alegar exceção da verdade. Tá bom, meus amigos? Então, essa é a regra no nosso crime de calúnia. Crime de calúnia, em regra, cabe exceção da verdade, não vai caber nesses 3 casos. Se o fato imputado é crime de ação penal privada e o sujeito não foi condenado de forma definitiva, se é crime contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, e se é um crime, se o fato imputado é crime de ação penal pública e o sujeito já foi absolvido, tá? Inclusive, volte comigo aqui para a tela, veja que absolvido em sentença irrecorrível. Só se ele foi absolvido em sentença irrecorrível é que eu não poderia alegar e provar a verdade, tá bom? Com isso eu fecho aqui crime de calúnia e a gente ainda vai falar no próximo bloco da difamação. A gente já volta. Vamos lá.